Agora, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte: o mercado árabe é um mercado muito fundamental para o Brasil, né? O comércio entre o Brasil e os 22 países árabes foi de 30 bilhões de dólares. Prepare-se! Hoje voamos longe e aterrissamos em uma cultura que existe há pelo menos 4.000 anos. Uma região conhecida por suas especiarias e negócios emocionantes. Nosso guia nos levará em uma jornada pelas terras exóticas do comércio entre o Brasil e o mundo árabe. Osmar Schoff é presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira e veio revelar as peculiaridades desse universo e também os segredos de como negociar. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que traz mais de 1.001 dicas para o empreendedor jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, e em todos os streamings de áudio. Você também pode conferir todos os nossos conteúdos no @PodeSonharPDC nas redes sociais. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business. E eu sou Briela Azevedo, especialista de marketing digital. Boa, e hoje estamos aqui, turma, com um convidado mega especial, seu Osmar, que é o nosso convidado de hoje, que é presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileiro. Muito obrigado, seu Osmar, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Um prazer. É um prazer enorme para mim poder conversar com você sobre o que nós fazemos na Câmara Árabe e um pouco sobre o mundo árabe em geral. Que bom, Osmar. Estamos muito animados para o nosso papo e eu acho que valeria super a pena, cara, a gente começar a dar o pontapé aqui no episódio, o senhor explicando para a gente como que funciona a Câmara de Comércio, cara. Como que funciona uma Câmara de Comércio no geral? Bom, a Câmara Árabe Brasileira é uma câmara bastante tradicional. Tá. Ela foi fundada em 1952 por um grupo de empresários de origem basicamente sírio-libanesa, que quiseram criar uma espécie de ambiente de networking, para trocar experiências entre eles a respeito das suas atividades empresariais, como é que eles começaram os seus negócios, sobretudo na área do comércio, que é tradicional na comunidade árabe brasileira, mas também indústria. Então, mas a partir desse, vamos dizer assim, núcleo, né, de empresários que criaram esse grupo para trocar impressões, trocar ideias, se construiu uma entidade dedicada não só a isso, mas também à promoção do comércio do Brasil com o mundo árabe. Legal. E o papel da Câmara como um todo é gerar conexões, gerar negócios, como que é, seu Osmar? Não, o nosso propósito é conectar árabes e brasileiros para uma cooperação comercial, econômica, social e cultural. Nós temos uma vertente cultural também, apesar de sermos uma Câmara de Comércio. Boa, legal demais, seu Osmar. Eu acho que valeria muito a pena também o senhor contar pra gente como que funciona se um brasileiro quiser abrir, se expandir o seu negócio para os mercados árabes. Como que funciona? Ele pode contar com a ajuda de vocês nesse processo? Como que é? Não, certamente. Esse é um dos objetivos da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Realmente encontrar oportunidades para exportações brasileiras no mundo árabe, mas não só isso. Como você mesmo está dizendo, a possibilidade de que haja investimentos brasileiros no mundo árabe. Vou te dar um exemplo recente, se você quiser. Há 2 dias atrás, nós tivemos um encontro na Câmara Árabe Brasileira com um grupo de empresários dos Emirados Árabes Unidos, da área de tecnologia da informação. Eles têm, vai ser realizado agora em outubro, em Dubai, um dos maiores eventos de tecnologia da educação da informação no mundo, que chama-se GITEX, e eles vieram identificar e recrutar startups brasileiras para participarem desse evento grande, e não só convidaram, mas convite com financiamento para ir da Dubai e participar desse evento. Nós recebemos na Câmara em torno de 11 startups brasileiras, 4 foram selecionadas para participar do evento. Esse é um exemplo. Mas nós temos outros exemplos, né? Exemplos mais tradicionais, participação em feiras e exposições no mundo árabe, para promover produtos brasileiros em diferentes áreas.
Temos o que nós chamamos B2B, que são os encontros empresariais, né, empresários com empresários. Show. Nós fazemos inteligência de mercado. E aí eu te dou um exemplo muito fácil. Se você tem uma fábrica de calçados e você quer vender sapatos para o mundo árabe, você pode se dirigir à Câmara, a Câmara faz um estudo sobre o mercado, vamos dizer, da Argélia, de calçados. Então, nós identificamos qual é quem são os potenciais compradores. Exatamente, os potenciais compradores, quais são as tarifas aduaneiras, quais são as exigências para entrar no mercado, se o produto brasileiro tem competitividade ou não, comparado com o comércio exterior desse país, né, que tem outros parceiros comerciais. Então, são vários exemplos de atividades que nós temos para amparar os empresários brasileiros, jovens ou não, claro, que queiram ter acesso ao mundo árabe. Sensacional. E eu acho que fica muito claro para mim, Osmar, o quanto vocês desprendem energia para realmente estender a mão para os empresários brasileiros, empreendedores que querem endereçar uma oportunidade, expandir seu negócio para o mundo árabe. E exatamente que tipo de empreendedores? Precisa passar por um processo seletivo? Como que funciona? É só mandar um e-mail para vocês? Não, pode começar por um e-mail, pode começar por um telefonema também, que é um pouco mais antigo, mas funciona. Boa. Mas, não, vocês podem contatar a Câmara e nós fazemos também, evidentemente, um estudo, né? A gente procura se informar sobre quem está se dirigindo a nós, e com quem nós vamos tratar. Né? E a partir daí, o empreendedor brasileiro expõe à Câmara qual é o objetivo dele, o que ele deseja, ou como ele quer acessar o mercado árabe, e nós, então, o ajudamos. Nós ajudamos de diferentes maneiras. Né? Nós fazemos consultorias customizadas, mas também fazemos outro tipo de trabalho de investigação do mercado. Nós temos um sistema de associação, não é? Nós temos associados. E esses associados, dependendo de que pacote de serviço eles desejam, nós temos uma taxa de associação. E hoje em dia, o que é interessante é que a nossa Câmara realmente é binacional. Porque 30% dos nossos associados são empresas árabes, no mundo árabe, que querem ter acesso ao mercado brasileiro. Porque nós fazemos também o contrário. Também faz essa via. Aquilo que nós fazemos para empresários brasileiros poderem atingir o mercado árabe, nós fazemos para um empresário árabe que quer atingir o mercado brasileiro. Que legal. E tem algum tipo de perfil específico de empresa? Vocês têm um olhar como que ele funciona? Como que esse olhar funciona de vocês pensando nas empresas que querem estar próximas, né, que querem se associar? Eles têm um olhar específico de categoria, de como se encaixam? Não, nós somos muito abertos, né? Nós não, vamos dizer assim, nós não discriminamos. É óbvio que nós temos que identificar se há realmente o interesse no produto. Né? A gente identifica se o mercado árabe é um mercado aberto. Que faz sentido, né? Que faz sentido. Vou te dar um exemplo específico. Muitos produtos do mundo árabe têm que ser halal. Halal, no contexto islâmico, é aquilo que é permitido. Então, no mercado de produtos alimentares, por exemplo, é fundamental. O Brasil é um grande fornecedor de proteína animal para o mundo árabe. Aliás, o Brasil é muito responsável pela segurança alimentar de muitos países árabes. Né? Eu lembro, uma vez eu tive a oportunidade de ir, Osmar, lá para os Emirados Árabes, em Dubai, nos supermercados, carne brasileira, né? Carne bovina brasileira, JBS para todo lado. BRF, JBS. E é muito conhecido outros produtos brasileiros que são bastante conhecidos. Mas o que eu estava dizendo a vocês é o seguinte, por exemplo, se chegar um produtor de carne suína, eu vou ter limitações, porque carne suína não é permitido o consumo nos países islâmicos. Se bem que alguns países islâmicos flexibilizaram essa regra para permitir a importação de um pouco de produtos suínos,
para os estrangeiros que vivem nesses países árabes e para o setor hoteleiro, que recebe muitos estrangeiros. Então, tem especificidades, o mercado tem especificidades que têm que ser atendidas. Na área de cosméticos, por exemplo, que interessa muito ao público feminino. Os cosméticos têm que ser halal. Os produtos não podem conter elementos de álcool ou de gordura suína. Tá. Então, o mercado é um mercado específico e uma das tarefas da Câmara é exatamente capacitar o empresário brasileiro a poder atingir esse mercado, que é um mercado muito grande para o Brasil. Né? Existem casos, seu Osmar, de pessoas, de empreendedores, empresários que adaptaram seu produto ou desenvolveram uma nova vertente do seu produto com ali insumos, partes do produto que são possíveis de entrar no mercado árabe? Mas certamente. Nós temos várias empresas de cosméticos associadas. Legal. Que elas produzem de acordo com as normas, né? E grande parte dos frigoríficos brasileiros, tanto na parte de aves quanto da carne bovina, eles adaptaram as suas cadeias de produção para o mundo árabe. Eu mesmo acompanhei uma missão de embaixadores árabes a um frigorífico no Rio Grande do Sul, que praticamente a produção total deles é halal. Entendi. Porque eles vendem para o mercado árabe. E o que é importante é o seguinte, é que essa planta industrial, ela tem que ser todinha halal. Certo. Ela não pode ter... É uma mudança 360 É uma mudança grande, né? Quer dizer, Sim. tem que atender a essa necessidade do produto. Legal. Agora, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, o mercado árabe é um mercado muito fundamental para o Brasil, né? O ano passado, o comércio entre o Brasil e os 22 países árabes foi de 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares é 5 a 6% do comércio exterior do Brasil. Absurdo. Então, não é pouca coisa, né? Muito representativo. E é legal que eu acho, né, Briela, que essa é até uma lição para os empreendedores, isso que o seu Osmar está nos contando, de que o empreendedor tem que estar atento às oportunidades, às coisas que lhe aparecem para que ele consiga adaptar seu produto e serviço não só para clientes específicos, mas para mercados específicos, né? Como o mercado árabe tem uma série de especificações que são diferentes das brasileiras, que ele está acostumado a vender aqui. Então, acho que essa é uma lição para quem está jovem, criando uma solução será que eu posso fazer uma variável diferente no meu produto ou mudar um insumo, um ingrediente aqui, já entrar, expandir 6% a minha possibilidade de mercado endereçável no mundo? Né, já é uma baita oportunidade. Né? A gente vê isso bastante McDonald's fazendo. Eles fazerem adaptações de produto e serviço para cada lugar que eles estão indo. Mas tem que ser todas as grandes empresas multinacionais que atuam em diferentes mercados para acessar o mercado árabe, elas têm que se adaptar. Isso. Agora, nós temos um programa, falando disso, de capacitação, nós temos um programa de cooperação com a Apex, que é a Agência de Promoção de Exportações do governo brasileiro, em que nós vamos capacitar 500 empresas brasileiras a poder entrar no mercado árabe de acordo com as normas do produto halal. Bacana. Nós já fizemos roadshows em Minas Gerais, em Goiás, no norte do Brasil, justamente para que as empresas entendam o que é o mercado árabe e, no contexto do mercado árabe, o que é halal, para que elas possam exatamente exportar, se adaptar para exportar para esse mercado, se é que elas desejam investir para atingir esse mercado, que é um mercado muito promissor. Claro. Então vamos aproveitar e contar um pouco para a audiência, né? O que é um produto nesse aspecto? O que é um produto halal? Isso. Por exemplo, o produto animal, a proteína animal, bovino ou aves, ele tem que ser abatido de acordo com as regras islâmicas. Tá. E ele tem que ser, por exemplo, dessangrado. Então, os abatedores são funcionários muçulmanos, porque eles sabem como abater. Isso é um exemplo. E esse frigorífico que eu mencionei anteriormente, ele tinha 25 abatedores muçulmanos para poder abater. Só para ter ideia do tamanho do frigorífico, eles abatiam 500 mil aves por dia. Então é grande, né? E essa cadeia toda, quer dizer, desde o produto, desde o criador, né, do frango até o processador, tem que ser halal. Tá.
Até fornecedores também. Fornecedores, tudo. Caminhão que transporta. Olha só. A logística, a logística é toda a linha do produto tem que ser halal. Legal. Agora, isso é um aspecto, né, do comércio com o mundo árabe muito específico. Tem outros aspectos. Né? Sim. Os árabes têm uma maneira de fazer negócios. Eles personalizam muito o negócio. Certo. Eles gostam também do contato pessoal. Quer dizer, eles gostam que o exportador brasileiro vá ao mundo árabe. Eles querem conversar. Eles estabelecem quase que uma relação de amizade. Exato. É o chamado olho no olho. Eu acredito em você. Sim, olha que legal. Porque aqui no Brasil, a gente tem aquela questão do jeitinho brasileiro, que é uma peculiaridade de como a gente faz negócios. Como o brasileiro usa criatividade aplicada aos negócios, esse tipo de coisa que é cultural. No mundo árabe, você vê, e gostaria muito que você compartilhasse com a gente também, algumas particularidades, coisas que são ali do mundo árabe, que se o brasileiro conhecer, vai até facilitar para eles fazerem um negócio juntos. Uma das características é essa, né? É a personalização. Que legal. Da transação. Né? A ideia de você estabelecer um tipo de relação pessoal com quem você vai negociar. E porque para eles isso é importante, quer dizer, eles no fundo te analisam, né? De ponta a ponta, né? A gente recebeu aqui, seu Osmar, um empreendedor que é arquiteto, ele tem um escritório de arquitetura, que interessante, no interior da Bahia, ele tinha, e ele investia, ele identificou como um canal para ele chegar em mais clientes, o Instagram, as redes sociais. Por algum motivo que até ele fala que desconhece, isso chegou na mão de alguma grande personalidade lá do mercado árabe, nos Emirados Árabes Unidos, para ser mais específico. E aí ele fala, começou a conversar com o cara, trocar ideia, conversa vai, conversa vem. Ele estava querendo fazer uma mansão lá, uma casa gigantesca, contratou esse empreendedor brasileiro, o arquiteto Júnior Andrade, e ele foi, pagou passagem para ele, patrocinou a viagem, e o Júnior não ficou em um hotel, ficou na casa do empreendedor. É o que eu tô te dizendo. Que era para estreitar as relações. Ele falou, eu queria te conhecer antes da gente firmar qualquer parceria, eu queria me aproximar de você. Legal isso. Essa é uma característica, que eu acho que é uma característica interessante. Sim. E outra característica do mercado árabe hoje em dia é que eles querem deixar de ser tão somente compradores, né, de produtos ou de commodities ou de produtos acabados. Eles querem que o empreendedor invista, né, no mundo árabe também. Por exemplo, a Arábia Saudita criou uma norma agora, e a Arábia Saudita está num processo explosivo de crescimento. Né? Eles criaram uma norma em que quem quiser trabalhar na Arábia Saudita, fazer negócio na Arábia Saudita, tem que ter uma antena local e tem que decidir a sua estratégia de negócios localmente na Arábia Saudita. Não adianta agora você chegar na Arábia Saudita e simplesmente tentar, em alguns setores, não todos, né, exportar, mas eles querem que haja o compartilhamento do processo produtivo. E isso está acontecendo, inclusive na área da proteína animal. Legal. Então são características interessantes, né? E, sobretudo, eles são muito exigentes. Os árabes são... Os empresários árabes que querem fazer negócio com o exterior, eles são muito exigentes. Eles conhecem o mercado mundial. Muitos deles são formados no exterior, né? Não no mundo árabe, mas em grandes escolas nos Estados Unidos, na Europa. Entendi. Eles têm o conhecimento do mercado internacional, então é um mercado exigente. E outra coisa que é importante para eles é segurança jurídica. Por exemplo, se eles quiserem vir investir no Brasil, né? Se um empreendedor brasileiro quiser atrair um investidor árabe, aí esse investidor árabe vai a fundo para entender. Vai a fundo para entender o negócio, para entender como se faz negócios no Brasil. Eu vou te dar um exemplo recente. Uma grande empresa saudita nos pediu uma reunião com empresas brasileiras que já tinham comércio com o mundo árabe, ou com empresas expressivas, para perguntar às empresas brasileiras como é que elas viam
empreender no Brasil, fazer negócio no Brasil. Então, nós reunimos 7 empresas brasileiras na Câmara, e essa delegação dessa grande empresa árabe veio, e eles dialogaram, cada uma das empresas deu a sua visão de como fazer negócio no Brasil, certo. porque para isso, para eles, isso é muito importante. Tá. Conhecer como que cada um opera. Como cada um opera, qual é a característica do mercado, se tem segurança jurídica e se o negócio tem retorno. O negócio tem que ter retorno na visão deles. No final do dia é sobre isso, né? É sobre isso. A gente estava falando com o Luca Milani aqui, que é fundador da 77 Sol, e ele falou, cara, investidor, no final do dia, o que brilha o olho é lucro, é a última linha do o retorno, do documento do negócio. Quer dizer, tem que ter bom resultado. Porque, para eles, quer dizer, eu acho que para os árabes, se você examinar como é que eles fazem negócio no mundo e ver como eles operam na Europa, no mundo desenvolvido, no mundo em desenvolvimento, para eles, você tem, acho que 2 aspectos são importantes. Um é a segurança. Segurança, por exemplo, eu invisto num excelente ativo imobiliário em Paris, por exemplo. Isso é uma coisa. Tá. A outra coisa é aquele que traz retorno, que tem segurança jurídica. Entendi. Precisa ter os dois. Eles são, eu diria que eles são muito bem preparados para fazer negócios no exterior. Legal. E eu acho que isso o empresário brasileiro que quiser entrar no mercado árabe tem que ter isso muito consciente. E, sobretudo, para os jovens empreendedores que vão nos assistir aqui, ou que nos assistem, eu queria dizer que o mundo árabe é um mundo muito jovem. Tem países árabes em que a população de menos de 25 anos é mais de 50% no total. Olha só. E eles estão se preparando muitíssimo bem, né? Esse mundo novo da tecnologia da informação e tudo isso é muito bem trabalhado no mundo árabe. Mesmo países que têm dificuldades econômicas no momento, como o Líbano, eles têm um ecossistema de startups importante. Você até mencionou, né, seu Osmar, sobre as startups, capital estrangeiro, as duas vias acontecendo. Eu até queria, acho que valeria a pena você contar, seu Osmar, sobre quais são as principais indústrias, mercados e produtos que existem nessa colaboração, tanto nos mercados árabes para cá, tanto nos mercados brasileiros para lá. Além você citou a carne, né, a proteína animal, que é muito grande, que outros mercados e indústrias são tendências que o senhor observa nessa colaboração? Olha, eu acho que do ponto de vista nosso, né, do ponto de vista de exportações brasileiras, nós temos que trabalhar muito em termos de diversificação da pauta comercial, que ela é muito concentrada. O Brasil recentemente sofreu um processo meio de desindustrialização, né? O papel da indústria na economia se reduziu muito. E o Brasil passou a ser uma grande potência na área do agronegócio, o que é ótimo, mas isso se refletiu no comércio exterior do Brasil. Então você tem 5 ou 6 grandes produtos na pauta brasileira com o mundo árabe, que é o açúcar, em primeiro lugar. Tá. Depois você tem as proteínas animais, aves e carne bovina. Você tem grãos, soja, milho, você tem minério de ferro. Commodities. Assim. São commodities. Só commodities. O Brasil já foi exportador de produtos industriais para o mundo árabe, né? Mas aí você tem 2 ou 3 problemas. E um dos objetivos da Câmara de vocês é diversificar, tentar ajudar a produtos promoção, com mais valor agregado. Com mais valor, como já nós fizemos. Nós já tivemos, nós já vendemos veículos para o mercado árabe. Nós já vendemos máquinas, maquinário agrícola que o Brasil produz bem, nós já vendemos. E outros móveis, calçados. Os cosméticos. Cosméticos é uma área que está crescendo, mas outras áreas que a gente teria que trabalhar. Tá? De mais produtos de valor agregado brasileiro para o mundo árabe. Do lado árabe, a pauta também é muito concentrada. Se do nosso lado são 5, 6 produtos, do lado deles são dois produtos básicos. Petróleo e gás e fertilizantes. Legal. O que é um tema interessante. 90% do comércio árabe com o Brasil é fertilizantes de petróleo e gás. No tema fertilizantes, você tem um aspecto interessante. Quando eu falo de que o Brasil é importante para a segurança alimentar do mundo árabe,
a competitividade do nosso agronegócio, da nossa agricultura e a produtividade depende de fertilizantes também. Então, o mundo árabe fornece parte dos fertilizantes que são necessários para a nossa agricultura e nós produzimos. Daí a gente produz alimentos que são necessários para a segurança alimentar do mundo árabe. Então você tem uma complementariedade aí que eu chamo de estratégica até para o mundo árabe e para o Brasil, né? Sim. Agora, você tem problemas, como eu disse, então, quais são os problemas que nós temos? Nós temos o problema da distância, que é um problema logístico, porque não tem linha marítima direta entre o Brasil e o mundo árabe. Não tem. Os produtos todos são transportados para portos do Mediterrâneo ou para Amsterdã, por exemplo, e tem que fazer transbordo para ir para o mundo árabe. Então, essa é uma dificuldade logística que outros países que são competidores nossos não têm, né? Tá. A segunda dificuldade que nós temos é que o Brasil é um país que ainda se abriu pouco para o comércio internacional. Nós temos muito poucos acordos de livre comércio. Olha só. Com o mundo, né? E com o mundo árabe temos um só, que é o acordo Mercosul-Egito, que já deu bons resultados. Mas o fato de nós não termos acordos comerciais reduz a nossa competitividade, porque outros países que têm acordos e que estão mais próximos do mundo árabe tem tarifas aduaneiras muito mais baixas do que a que sofre o produto brasileiro. Então a competitividade deles fica maior. Entendi. Entendeu? Entendi. Então nós temos esses dois problemas que a gente tem que trabalhar. E terceiro é a diversificação, quer dizer, incluir produtos de valor agregado no comércio. E você acha que para o empresário brasileiro, o que ele tem que fazer para superar esses desafios? Eu acho que aí é uma atuação conjunta de empresariado e governo, né? O governo tem que criar... pressão? Exercer algum tipo de pressão nesse sentido? Quando eu falo empresário e o governo pelo seguinte, porque você tem que criar uma moldura institucional, né, para auxiliar o comércio. E que essa moldura é assinar acordos de livre comércio com outros países. É muito difícil. O Brasil tem uma enorme dificuldade de assinar acordos de livre comércio. O Brasil é um país muito protecionista, no fundo, né? Então, você não tem acordo de livre comércio, e o acordo de livre comércio depende da atuação do governo. Do lado do empresário, eu acho que ele tem que ter um produto competitivo ou um produto inovador. Ele tem que conhecer o mercado árabe, essas peculiaridades as quais nós já mencionamos, para poder entrar com chance de sucesso nesse mercado, né? É uma coisa muito simples. Um produtor de calçado, ele tem que examinar no mercado árabe qual é o tipo de calçado que esse mercado utiliza mais. É sapato fechado? Às vezes não é, às vezes é sandália. Nos países do Golfo, a maior parte das pessoas usa um tipo de sandália. Então o conhecimento do mercado é importantíssimo, né? Dos costumes do mercado e daquilo que pode vender. Boa. Seu Osmar, agora você está vendendo aqui para a gente qual a importância aqui do mercado árabe para a economia brasileira e vice-versa. A gente chegou na hora do momento clássico aqui do Pode Sonhar, em qual a gente desafia os convidados que estão aqui conosco a venderem um objeto inusitado. Então, bastante inspirado no fato de que todo empreendedor deve ser um bom vendedor. E aí eu quero saber, Osmar, o que você acha desse objeto aqui, ó, surpresa. Ó, a gente trouxe uma caixa do Habib's, Osmar. Na espira do Habib's aqui. Ontem eu jantei, essa foi minha janta aqui lá em casa. E a gente queria saber como que o senhor venderia o Habib's. Esse é um produto... No mundo árabe? Para onde o senhor quiser. Para onde o senhor quiser. Não, como é que eu venderia? Eu diria, primeiro, que é um alimento muito saboroso. Segundo, que ele tem os elementos nutritivos básicos, né? Você tem a proteína animal, depois você tem a farinha da massa. Em suma, é um alimento saudável e é um alimento que tem um sabor muito gostoso e para determinados mercados ou para determinados públicos ele é diferente. Tá bom. Então, aliás, isso não precisa fazer muito, porque na esfirra no Brasil, qualquer posto de gasolina no Brasil vende esfirra. Então, no Brasil não é difícil. Vocês trouxeram um produto fácil para mim no Brasil. Você achou? Agora, se você quiser levar a esfirra brasileira para o mundo árabe, não tem problema nenhum. Mas o mundo árabe sabe que tem uma enorme comunidade brasileira de origem árabe. Olha só. E que sabe fazer comida árabe muito bem. E é só
atender um pouco o gosto só, deles. Você vende esfirra brasileira no mundo árabe. Aliás, é uma ideia. Entendi. Muito boa. Quem sabe, é uma oportunidade levar o Habib's para o mundo árabe. Não tem lá. Eu acho que não ainda. É verdade, não deve ter, né? Não deve ter, é verdade, seu Osmar. Então vamos levar, então. Foi fácil demais vender esfirra aqui pro seu Osmar. E, seu Osmar, acho que valeria muito a gente comentar um pouco. Você falou sobre os objetivos como um todo da Câmara. Um deles é diversificar ali os principais produtos que correm nessa economia, nessa via de mão dupla. E eu queria te perguntar, que tendências de negócio você acha que o mundo árabe está apresentando para todos, no mundo, não só para o Brasil, mas para todos os empreendedores? Você falou que tem vários países lá que a população jovem está a mais de 50% do total da população. Isso é um dado interessante para os empreendedores. Será que tem alguma demanda de um produto desse público em específico? Você enxerga alguma tendência assim, de nova oportunidade para quem está querendo endereçar o mercado árabe? Não, você tem, eu acho que você tem em diferentes setores, né? Tá. Você tem no setor alimentar, por exemplo, um tema que interessa a juventude do mundo árabe e que já tem um bom nome no mundo árabe é o açaí. Açaí. Caramba. Açaí, por exemplo. Você já tem lojas que vendem açaí no mundo árabe. Então, isso e sobretudo os jovens, né, gostam do açaí, porque identificam no açaí um produto que é bom, né, para o exercício físico, compensa, né, o desgaste energético, essa coisa toda. Eu acho que a área de tecnologia da informação, a área de games também. A área de games é importante. Eu visitei, às vezes é até surpreendente, né? Você tem uma área de games interessante na Jordânia, no Líbano. Então pode haver interesse de empresas brasileiras, mesmo startups, de entrarem no mercado árabe numa parceria no setor de games, que é um setor que cresce muito, não só no Brasil, no mundo todo, mas sobretudo no mundo árabe. Porque o mundo árabe, como eu disse, é um mundo jovem. E é um mundo jovem que está cada vez mais se identificando com essa modernidade, né? Mas um aspecto que deve ser entendido de alguns países do mundo árabe é que há uma combinação interessante da tradição, né? Às vezes dos costumes tradicionais, com uma modernidade tecnológica muito, muito grande. Então, as coisas se combinam. Né? O tradicionalismo, da economia criativa. Da economia criativa, eu acho que é outra área importante, né? Sim. Em que os empreendedores brasileiros podiam se interessar pelo mundo árabe, o mundo do marketing e da comunicação, por exemplo, né? Os serviços em geral. E outros setores, né? Mesmo setores industriais, né? Que podem... os setores que estão crescendo muito no mundo árabe, o setor hospitalar, o setor de produtos farmacêuticos. Certo. Então, todos esses países árabes têm grandes projetos de desenvolvimento, então as oportunidades são muito grandes. São muitos. E, Osmar, fiquei curioso para saber o caminho inverso. Você mencionou, já deve ter ido para os países árabes também inúmeras vezes. O que você vê lá que podem ser oportunidades aqui no Brasil? Então, um empreendedor que, cara, conhece lá o mercado árabe, viu uma coisa e falou, pô, quem sabe isso pode dar certo no Brasil. A gente teve números convidados aqui no Pode Sonhar que se inspiraram seus projetos, seus negócios em benchmarks, em ideias lá de fora. Você vê também, seu Osmar, que existem oportunidades de trazer coisas inteligentes do mercado árabe aqui para o Brasil? Não, eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, como eu já mencionei, na área da tecnologia da informação. Show, também. Que eles estão, por exemplo, o governo dos Emirados Árabes Unidos, hoje em dia, é todo e-government. É tudo feito... É mesmo? Quer dizer, a experiência do e-government é uma experiência que você pode trazer de lá. Lá é e-government, direto. Não é? Legal. Quer dizer, a circulação de papéis diminuiu muito. Isso é uma coisa que a gente pode adotar aqui. Cartórios, né? Não aguento mais em cartório. Exatamente. Só de ouvir o nome já arrepia. Exatamente. Quer dizer, aliás, você falando isso, nós temos um grande projeto de modernização na Câmara, que é a substituição da tramitação física do processo
de exportação para uma blockchain. Nós criamos uma blockchain, que nós, junto com uma grande empresa, e que nós estamos patenteando. E qual é o objetivo disso? Como nós somos um órgão certificador de documentos, e em que vários atores atuam nesse processo, quer dizer, desde o exportador brasileiro até o importador árabe, os participantes desse fluxo de informação entram no nosso blockchain e atuam dentro do nosso blockchain para fazer aquilo que a gente teria que fazer, por exemplo, circulando papel. Então, uma fatura de exportação que se tramitaria com papel, você teria que tem que ir para Brasília, volta de Brasília. Às vezes a mercadoria chegava no mundo árabe antes de chegar a documentação. Hoje em dia, com o blockchain, legal, você, em 2, 3 horas, você resolveu esse processo todo. Sim. Muito você legal. Inclui os diferentes atores nesse fluxo de comércio dentro de uma avenida de informação muito segura. Então, isso é um processo de modernização tecnológica nosso que está tendo sucesso. E, seu Osmar, a gente está, infelizmente, já caminhando aqui para o finalzinho do nosso episódio. Podemos continuar. Ia ser um prazer enorme, seu Osmar, mas eu acho que antes da gente finalizar, eu adoraria te fazer uma pergunta na perspectiva mais pessoal. Você é uma pessoa que conquistou muitas coisas na carreira, tem um grau de influência, lidera, é presidente da Câmara de Comércio. Que dica que você daria para um jovem que está nos ouvindo? Você passou, ou quem sabe você pode compartilhar algum desafio que você viveu e que você, a partir desse desafio, retirou um grande aprendizado e traduzir isso como uma dica para o pessoal, para essa juventude que está chegando? Nada, eu acho que isso depende muito de que tipo de profissão você escolheu e tudo. Tá. No meu caso, eu acho que o grande componente, né, de um possível êxito é o contato pessoal, a interação pessoal. Né? Não é somente a sua preparação, vamos dizer assim, cultural, o que quer que seja. Tem que haver um elemento, um componente de compreensão do outro. Né? Quer dizer, estar aberto. Uma empatia. Uma empatia, isso é muito importante. E, sobretudo, você tentar entender o outro, quais são as necessidades dele e como você pode atender essas necessidades. Você tem que partir de uma posição de uma certa, eu não diria humildade, mas de grande abertura de espírito, de aceitação do que vem do outro lado. Legal, seu Osmar. Baita dica aqui pra galera. A gente vê que todos os empreendedores é uma constante aqui no Pode Sonhar também, seu Osmar, que é essa habilidade de se conectar com as pessoas. É fundamental pro empreendedorismo também. Então, você precisa, dependendo do seu estágio, conectar muito com o seu cliente para entender a dor que ele sente, para você conseguir endereçar. Em um outro estágio, com seus colaboradores, para determinar uma visão, engajar a equipe, colocar todo mundo no mesmo barco, né? Então, acho que essa habilidade de comunicação, saber se relacionar, é muito importante para o empreendedorismo também. E, sobretudo, você ter a consciência de que você não sabe tudo. Esse é um ponto extremamente importante, né? A gente dá um passo para trás e saber que tem um mar ainda de conhecimento. Tem aquele termo, né? Tudo que eu sei que nada sei. Quanto mais você vai aprendendo, você percebe que você não sabe absolutamente nada. A vida é um constante aprendizado, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Seu Osmar, a gente queria te agradecer demais aqui pela generosidade, por ter compartilhado tanto aqui conosco, com a nossa audiência. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Não, eu que agradeço essa oportunidade, sobretudo porque vocês realmente destacaram o fato de que é uma audiência jovem. Eu espero que a minha experiência de muitos anos possa ter interessado a todos vocês. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado. E, turma, muito obrigado para todo mundo que assistiu, nos ouviu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like nesse vídeo e, do mais importante, comentar aí o que você achou, nos deixar um feedback. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.